Shalom, amados do meu Pai. Como é que você está? Tudo bem? A família? Amém, queridos? Dando continuidade, então, à graça e à lei, né? A verdade sobre a graça e a lei. Nós, no vídeo passado, nós fizemos a pergunta, né? Paulo era zeloso e cumpridor da lei? Eu posso perguntar e posso afirmar, né? Então, Paulo era cumpridor da lei? Paulo era zeloso e cumpridor da lei. Eu afirmo, né? Diz assim, mas em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, e nem contra o templo, e nem contra César. Está lá em Atos 25:8. Então, o que aconteceu aqui? Dando continuidade ao vídeo, né? Paulo, ele estava sendo levado para Festo, né? Para ser julgado ali pelo governador. Ele já estava preso, né? E os judeus ali, então, o acusaram, né, que ele estava fazendo briga, dissensões entre os judeus, e ele estava pregando contra a lei. Olha só, hein? Veja lá o contexto. Qual era a acusação dos judeus contra Paulo, daqueles judeus? Que Paulo estava trazendo dissensão e estava pregando contra a lei. Né? Ele estava sendo julgado. Em outra ocasião também aconteceu a mesma coisa que Paulo. Paulo sempre era acusado disso, que ele pregava contra a lei. Lembra que ele foi lá e circuncidou nosso irmão e depois também pagou lá, pagou o seu, como é que fala? Fez sacrifício pelo projeto, né? Como é que fala? Está fugindo aqui agora. Né, pelo voto, né, o voto que ele fez de Narizeu, e ele pagou o voto dele, né, e para pagar voto, você sabe, tem que fazer sacrifício de um animal, e ele foi lá sacrificar. Então, Paulo era sempre acusado disso, né? E ele diz aqui, ele fala para Festo, né, em sua defesa disse: eu não pequei coisa alguma contra a lei dos judeus. Quer dizer, olha só, meu irmão, eu posso citar outros textos aqui, que não vai ficar muito longo, em que Paulo, e vou citar aqui daqui a pouco, né? Em que Paulo fala que a lei ela é boa, santa e agradável, né? Então Paulo se defende dizendo que ele observava, que ele era cumpridor da lei. Mas aí eu te faço a pergunta, no texto anterior, mas algumas pessoas não dizem que Paulo ele era contra a lei, ele era a favor da graça e contra a lei. Como é que Paulo agora fala aqui que ele era cumpridor da lei? E agora? Tem uma coisa errada, né? Será que Paulo é mentiroso? Quem que está mentindo aqui? Quem está mentindo? Uma coisa eu sei, não é Paulo. Porque se Paulo estiver mentindo, aí, meu amigo, eu não vou mais ler nem a Bíblia, né? Se Paulo estiver mentindo aqui, não, o senhor não está interpretando direito o que aconteceu aí, sabe? Não estou interpretando direito, está literal aqui. Ele fala: eu nunca pequei, né, contra a lei dos judeus. E que lei é essa que ele está dizendo aqui? Na tradução é Torá. Eu nunca preguei contra a Torá. Nunca pequei contra a Torá. Nunca. Se ele nunca pecou contra a Torá, vamos somar, né? Se ele nunca pecou, quer dizer então que ele nunca transgrediu. Se ele nunca transgrediu, ele observava a lei dos mandamentos. Mas Paulo não era da graça? Paulo não tinha aceitado Jesus? Não estava na época da graça? Por que Paulo então ele observava a lei? Aí vem... Uma vez um rapaz me deu uma explicação: não, é porque, entenda o seguinte, Paulo não podia falar com os judeus ali que era contra a lei, porque senão ele ia ser apedrejado. Mas os judeus estavam acusando ele disso. Então Paulo ele teve que dar sabe como é que é? Um jeitinho brasileiro, né? Tem que dar uma mentira, tem que fazer uma mentirazinha ali, correto? Para se justificar. Paulo, na verdade, ele era contra a lei. Mas aí Paulo, né? Porque Jesus vai me perdoar, porque eu estou na graça, eu posso mentir aqui, dizer que eu sou a favor da lei, entendeu? Eu posso fazer uma mentirinha aqui porque eu estou na graça. A graça me dá a possibilidade de mentir descaradamente e Jesus me perdoar. Você acredita nisso mesmo? Você acredita nisso? Aí eu posso citar aqui outros versículos que ele confirma que ele era observante da lei. Então ele diz aqui, nunca pequei nem contra o templo, nem contra o templo. Como assim? Eu nunca pequei contra o templo. Amados, veja, Paulo não pagou lá, não fez sacrifício para pagar o voto de Narizeu para alguns servos que estavam, alguns irmãos em Cristo
que estavam pagando votos de narizeu. Paulo não foi lá pagar o voto, ele foi lá pagar. E como é que ele pagou? Sacrificando um animal. Então ele nunca pecou contra o templo. Ele nunca pecou contra o templo, né? Nunca pecou. E nem contra César. Nem pecou contra César, não fez nada contra César. Mas eles estavam ali acusando Paulo de ser transgressor da lei, de não observar a lei. E é a mesma acusação que se faz hoje a Paulo. A mesma acusação. Desmentem Machia, Yeshua, que disse que eu não vim abolir a lei, mas você veio. Paulo disse que nunca foi transgressor da lei, mas você foi. Você agora não obedece mais à lei, porque você está na graça. Quer dizer, é algo terrível que estão fazendo, né? Aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus e, junto a eles, disse: homens e irmãos, não havendo feito nada contra o povo, contra o dito paterno, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Atos 25:8. Então, veja, não feito nada. Quer dizer, ele observava os mandamentos, ele observava a Torá, ele observava a lei, ele era cumpridor da lei, ele nunca pecou contra o templo. Paulo cumpria a lei na graça. E por que você não cumpre? Nós vamos ver que o fato de eu estar na graça, né, não quer dizer que eu não tenho que cumprir a lei, tá? E você vê isso muito claramente aqui hoje, né, ao decorrer desse estudo. A graça de ser salvo não anula a lei, mas sim aquele que teve a experiência do novo nascimento em Cristo, ou seja, a natureza do pecado que habitava em nós deu lugar ao Espírito de Deus. Amado, 2 pontos aqui eu quero falar contigo. Primeiro, o que é graça? Irmão, graça é favor imerecido. A gente não merecia, está na Torá, está na Bíblia, né? Está no Taná, né? Aliás, na Bíblia de Radachá, os escritos nazarenos. Eu não merecia e recebi a graça. Agora vamos lá. O Eterno me deu eu vou falar de uma maneira muito clara, muito objetiva e muito simples, para que você entenda o que é graça, né? Veja, o judeu nascido de nascimento, que observa os mandamentos de Deus, que observa a Torá, ele tem conhecimento de Deus, ele conhece os mandamentos, ele conhece a Torá, conhece as leis de Deus. Aos 13 anos ele é apresentado no templo, né, na sinagoga, e ali ele faz a apresentação diante dos homens, né, passa a idade da maioridade, né? Então ele tem que falar sobre a palavra, sobre a Torá, enfim. É um povo religioso, né? E tem judeus que não creem na Torá, enfim, existe, né? Tudo quanto tipo de religião. Mas aqueles que são religiosos, aqueles que são criados dentro da doutrina, da palavra, eles conhecem Deus, sabem o que é pecado. O que é pecado? Pecado é transgressão da Torá. Bom, pecado é transgressão da Torá. Então eles conhecem. Agora você, que não é judeu, você que não conhece as Escrituras, você que andava nos bailes, cometendo todo tipo de pecado, que não conhecia o Deus de Israel, não tinha conhecimento de Deus de Israel, não conhecia os mandamentos. Como é que de repente agora você se torna servo de Deus? Como é que de repente... Desculpa. Como é que de repente agora você passa a ter conhecimento da palavra de Deus e você é transformado pelo poder de Deus? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Você ouviu a palavra e Deus abriu uma janela da graça. E essa janela fez com que você entrasse, abriu uma porta para você. E você passou a ter entendimento da palavra de Deus, através do Ruach Kadosh, através do Espírito de Santidade, né, que falou o seu coração e convenceu você do pecado. Sim ou não? Te convenceu do pecado. E de repente você se viu pecador. Você se viu que você precisava da graça e da misericórdia de Deus. Você ouviu a palavra de Deus e ela falou o seu coração. E você, mesmo você não conhecendo lei nenhuma, mesmo você nunca ter falado de Deus, ouvido falar de Deus, de repente você se viu um pecador e carecendo da misericórdia dele. E você vê que a única maneira de você ter um encontro com Deus é recebendo Yeshua, Jesus, como teu Salvador. Isso é graça. E você o recebe. Amém?
E você o recebe, você o recebeu. E hoje você faz parte do corpo de Cristo. Faz parte do corpo de Cristo. Então, e agora? Agora, eu tenho que observar os mandamentos de Deus. A lei não foi abolida por causa disso. Na verdade, a Torá, ela nos conduz a Yeshua. A Torá, ela nos conduz à justiça de Deus. A Torá, quando eu sigo a Torá, eu me torno uma pessoa justa diante de Deus. Me torno uma pessoa, está na Torá. Não vamos entrar agora totalmente nesses detalhes, mas eu me torno, e a Torá ela aponta para a Mashiach, para receber Yeshua. Então, quando você recebe Yeshua de uma forma sobrenatural, né? Através de Ruach Kadosh, através do Espírito Santo, não quer dizer que você não tenha que observar os mandamentos de Deus. Porque a partir daí que você recebeu Yeshua, como eu vou me conduzir? Como eu vou me portar diante dos meus irmãos, diante da sociedade e diante de Deus? Ele tem as suas leis. Você está entendendo? Ele tem as suas leis. E elas não foram abolidas. Apenas algumas leis, depois nós podemos falar sobre isso, transitórias, né, que foram leis momentâneas daquela época, né, algumas leis. E as leis também que eram voltadas para perdão dos pecados, né, que Mashiach foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, né? Então esse sacrifício eu não preciso fazer mais, porque Mashiach foi o suficiente para a salvação da minha alma. Com relação a isso, tem toda razão, concordo, né? Mas a lei, de maneira nenhuma, tem que ser seguido. Então isso é graça, amém? Isso é graça, favor imerecido. Mas o oposto à graça não é a lei. O oposto à graça é perdição eterna. Porque sem a graça, você está perdido eternamente. Sim ou não? Se você não tivesse conhecido Yeshua, Mashiach, né, Jesus, pela graça, onde é que você estaria agora? Onde é que eu estaria agora? Onde é que nós estaríamos agora? Amém? Se eu não tivesse o conhecido pela graça. Né? Agora, eu poderia tê-lo conhecido pela lei? Com certeza. A Torá, ela me conduz a Yeshua. Ela me conduz a Yeshua. Quando eu leio a Torá com a visão judaica. Aí você fala assim para mim, pastor Hernani, por que o senhor insiste em falar quando eu leio a Torá com a visão judaica? Para um pouquinho aí. Eu tenho que explicar para você agora uma coisa muito importante. Eu vou ter que sair desse tema, simples, mas dentro do tema, mas eu vou ter que sair um pouquinho da questão da graça para você poder entender da onde vem essa rejeição da lei. Da onde vem essa rejeição? Por que está tão enraizada na cultura cristã, na doutrina cristã, essa questão da abolição da lei? Eu tenho que voltar lá para o ano 80 a 166 da era cristã. Eu tenho que falar de um personagem chamado Marcião. Então, quem foi Marcião? Marcião, de onde você vem essa questão do Velho Testamento e do Novo Testamento? Da abolição da lei ou não? Então, surge esse personagem, ele viveu entre 80 a 166 da era cristã. Esse personagem surge, um enviado de Satanás, para mim, pela obra dele, é um enviado de Satanás. Até que Tertuliano o combateu, né? Mas algumas pessoas, né, até na época, a igreja que ele fundou, ele foi expulso pelo pai dele, né, porque ele era um herege, foi expulso pelo pai dele, e ele formou essa doutrina, né, em que ele falava do Deus do Velho Testamento e do Deus do Novo Testamento. Então, para Marcião existia dois deuses. O Deus do Velho Testamento, assim, essa terminologia Velho Testamento, quem inventou foi Marcião, que isso não existe na Bíblia, não existe na Bíblia, Velho Testamento nem Novo Testamento. Nova Aliança e Antiga Aliança. Agora, Novo Testamento e Velho Testamento não existe. A Bíblia é uma só. É o Taná, né, que é conhecido Torá, com os livros proféticos, e Salmos, enfim, os livros históricos, chamado Taná. E a Brit Hadashah, que é ou escritos nazarenos, que era como Paulo, era como
então, né, entre aspas, cristãos, eram conhecidos na igreja primitiva. Eram conhecidos como nazarenos, ou aqueles que vão pelo caminho. Assim que os discípulos de Yeshua eram conhecidos no primeiro século. Tá? Então eu preciso voltar lá atrás para você poder entender por que existe essa terminologia de Antigo Testamento, acabou, a lei acabou, né? E Novo Testamento. Então, Marcião, ele surge aí na história e ele diz que o Deus do Antigo Testamento, terminologia de Marcião, que a igreja assumiu para si, né? Hoje você vê toda a igreja cristã, fala-se de Novo Testamento e Velho Testamento. A terminologia que você está usando aí também, que você fala, você não sabe de onde veio. Eu estou dizendo para você, veio de Marcião, um herege. E Marcião, então, dizia o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, era um Deus mau. E o Deus, então, do Novo Testamento, que era o Deus, era Jesus, né? Era o Deus bom. E havia uma briga entre os dois. Então, ele fala que o Deus do Antigo Testamento já acabou, a lei já tinha acabado, né? E agora tem a lei, né? Os mandamentos de Yeshua, que é a lei de Jesus, né? Que é a lei do amor, Então, eu tenho que amar, né? Eu tenho que amar. E a lei do Antigo Testamento era a lei da morte, né? Veja, disse Marcião que o Deus mau dos judeus ensinou olho por olho, enquanto o Deus bom de Jesus ensinou o amor. Então, o Deus dos judeus, olha só, o Deus dos judeus ensinou olho por olho. Agora, o Deus dos gentios, de toda a humanidade, ensinou o amor. Olha só que coisa terrível, né? E a igreja de Marcião, essa doutrina de Marcião, essa igreja que ele fundou, durou ainda 200 anos. Teve uma vida de 200 anos da era cristã. 200 anos. E tem influenciado até hoje o cristianismo. Até hoje tem influenciado o cristianismo. Bom, então ele dizia que ele dizia que era olho por olho e dente por dente. Esse conceito é errôneo, visto que olho por olho não significa literalmente arrancar o olho de uma pessoa, e sim deve ser uma indenização por danos. Então veja bem, o olho por olho na cultura judaica, que eu tenho, veja bem, para mim interpretar o Taná, para mim interpretar a Torá, né, ou a lei, eu tenho que conhecer a cultura daquele povo. A Torá, ela não foi escrita na minha cultura, ela foi escrita na cultura judaica. Você está entendendo? Então eu tenho que conhecer a cultura judaica. Então, olho por olho não quer dizer que eu tenho que ser literal, eu tenho que arrancar o olho do cara que me fez mal. Não, era uma compensação financeira. Amém? Uma compensação financeira. Então, Marcião estava totalmente errado, tá? O Deus ensinou olho por olho. Não era uma compensação financeira que tinha que ser dado caso causasse um dano para qualquer pessoa. E hoje não é assim também, né? A pessoa fala mal do outro aí, o cara entra com uma ação na justiça, tem que ter uma indenização. Era isso, olho por olho era isso. Não é arrancar o olho de ninguém, não, né? Ademais, o Taná, as primeiras escrituras chamadas de Otaná, correto? Primeiras escrituras, vamos gravar esse nome, Taná, é as primeiras escrituras, né? O Eterno ordenou amar ao próximo. Está lá em Vaikra, Levítico 19, 18 e 34. Então, logo o amor de Yeshua, de Yahvé, não surgiu com Yeshua, uma vez que Yeshua sempre foi amoroso. Então veja, a questão de amar o próximo não é um mandamento exclusivo de Mashiach, de Yeshua. Lá em Levítico, Vaikra 19, 18 e 34, você pode abrir agora a sua Bíblia, isso também vai estar aqui na tela, né? Vamos estar colocando na tela aqui para você ver, que Yahvé, o Eterno, ele manda amar o próximo, ele já manda. Mashiach, quando fala desse mandamento, ele está citando Vaikra, ele está citando a Torá, ele está citando a lei, não é uma nova lei, amém? Bom, meu amado, esse tema é um tema bem vasto, né? Bem longo, e nós estamos terminando aí nosso tempo. Eu quero desejar a você aí
felicidades, que o Eterno possa te abençoar grandemente e que esse estudo possa ter sido bênção na sua vida. Amém? Pesquise, estude, não fique só nessa palavra, mas eu quero, como eu falei, despertar você para o estudo. Não esqueça aí de se inscrever, deixar o seu like, né? E compartilhar esse vídeo para outros amigos, para que todos possam ser abençoados. Eu quero fazer uma oração por você, como é de costume. Eu quero orar por você e pela sua família. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Eterno, pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. E clamamos, ó Pai, para esse povo que está aqui nesta noite, que está nos ouvindo, que a tua palavra possa entrar nos seus corações e que Ruach Kadosh, o Espírito de Deus, o convença da justiça, do pecado e da vida eterna. Abençoe-o de maneira poderosa, Senhor. Salva os enfermos, cura, Senhor, os doentes. Eu clamo em nome de Yeshua HaMashiach, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador. Amém. E graças a Deus. Juntos somos mais fortes. Amém.